Olha, nesta segunda-feira, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, pediu à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, a instalação imediata de uma força-tarefa para agilizar a fase de coleta de provas dos processos relacionados à Operação Lava Jato. Haja visto que as pessoas são investigadas. Para a gente poder entender melhor, nós convidamos aqui o doutor Marcos da Costa. O doutor Marcos é presidente da OAB de São Paulo e gentilmente está aqui conosco. Marcos, boa noite, bem-vindo, obrigado pela gentileza. Obrigado. Bem-vindo no jornal. Obrigado. Marcos, no que a OAB se inspirou, né, para pedir esse reforço lá no Supremo Tribunal Federal? Geraldo, numa constatação, apesar da Constituição atribuir ao Supremo processamento nessas situações, o Supremo, na verdade, não tem vocação para isso, não tem estrutura para isso. Nós estamos falando de uma centena aí de inquéritos que, eventualmente, poderão, inclusive, virar depois ações penais. E uma corte que tem 11 ministros, que tem uma função primordial de uma corte constitucional que deve apreciar as grandes questões do país, inclusive questões ligadas a políticas sociais e econômicas. Então, o processamento criminal é uma função constitucional, mas é uma função que não é, vamos dizer assim, da essência do Supremo Tribunal Federal. Então, qual foi a proposta da Ordem, qual foi o pedido da Ordem, o Conselho Federal e o apoio das 27 seccionais? No sentido de do Supremo ter uma estrutura mais adequada para enfrentar essa situação. Essa proposta da Ordem, convocando o Supremo juízes do Brasil inteiro que possam auxiliar os ministros nesse momento de análise ainda das denúncias, eventuais requisições do Ministério Público, do comando que é da presidência, que é dos inquéritos, e a partir daí eventuais ações penais que forem propostas pelo Ministério Público. Agora, Marcos, como isso é possível, obviamente nós não estamos pré-julgando ninguém, as pessoas são suspeitas, né, por enquanto. Mas acho que a população brasileira, de uma forma geral, quando diz que alguém é suspeito, né, quer saber, olha, realmente ele saiu da categoria de suspeito, ele foi inocentado ou vai prosseguir para virar um processo, como você disse agora. Nós temos aí casos emblemáticos, levaram 8 ou 9 anos, né, até que a pessoa passasse a condição de réu. É verdade. Para começar o processo. Com essa ajuda, você acha que isso seria mais rápido? Eu acho que sim, exatamente por permitir ao Supremo contar com alguma estrutura para fazer frente a uma situação como essa. E veja, esses casos anteriores eram casos pontuais de um inquérito que tenha virado uma ação penal, mais 1, 2, 3, 4. Nós estamos falando agora de uma centena de inquéritos policiais, de forma que o Supremo vai ter um grande desafio. Ele não pode deixar de atender a uma função que é da essência dele, que é da Corte Constitucional, discussões de temas macro, sociais, econômicos que dão segurança jurídica ao país, importantes. E, ao mesmo tempo, fazer frente a essa grande demanda que terá de processar, que é a sua atribuição, uma centena de casos, na hipótese desses inquéritos virarem uma denúncia, e, inclusive, com a pressão popular que recairá certamente sobre o colo dos ministros. Agora, Marcos, e aquela outra proposta que foi também aventada no passado, de se criar um setor só para isso fora do Supremo? É uma turma, né? Uma turma no Supremo. Queria cuidar só disso. Eu acho que isso está acontecendo naturalmente porque os inquéritos não vão ser apreciados pelo pleno, vão ser apreciados pelas turmas. Então, isso vai acontecer já. Agora, mesmo assim, nós vamos ter um órgão colegiado que, como qualquer órgão colegiado, não é vocacionado para iniciar no processo. Só para as pessoas entenderem. Como é que o processo penal chega no Supremo normalmente? Ele vai para a primeira instância, onde o juiz monocrático, o juiz sozinho, vai presidir toda a ação penal, vai, por exemplo, comandar a produção de provas, vai receber os debates, tanto da acusação como da defesa, e vai proferir uma sentença. Depois disso, num recurso, essa questão vai ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Federal, dependendo do caso, o Tribunal Regional Federal, onde ele, mais uma vez, vai analisar as provas e vai receber, mais uma vez, os debates que são travados entre acusação e defesa. Quando o processo chega ao Supremo, chega numa terceira instância, onde já não se discutem mais as provas, onde a discussão é absolutamente jurídica, de teses jurídicas que já foram travadas na primeira e na segunda instância. No caso do foro privilegiado, isso não acontece.
O processo se inicia no Supremo. Porque ele vai direto para o Supremo? Começa no Supremo. Ele já aprecia, ele já começa por apreciar autorização para que alguém que enfim, que tenha o foro privilegiado, o cargo que tenha o foro privilegiado, ele possa ser objeto do inquérito, de uma investigação. A própria investigação tem que ser autorizada pelo Supremo. O Supremo autoriza a investigação. Durante a investigação, eventualmente, pode ser que o Supremo seja demandado pelo Procurador-Geral da República para algumas diligências que dependem da autorização judicial. Por exemplo, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, enfim, que o procurador não pode dar por si, tem que pedir autorização para o Supremo. Então, já tem um momento aí de uma demanda de 100 situações, algo em torno de uma centena de situações. Aí, vamos dizer, o Procurador-Geral da República entende que, ao cabo do inquérito, existe, sim, elementos suficientes para definir uma autoria e para definir o fato, ou atribuir esse fato como crime a alguma das pessoas que tem foro privilegiado. Aí vai encaminhar essa denúncia ao Supremo, que vai analisar primeiro se a denúncia é cabível ou não, se há elementos para a denúncia. O fato, em tese, que está sendo objeto de uma denúncia, o Supremo pode entender que não seja crime, ou que não há elementos suficientes para justificar uma denúncia. Justificou, ele abre ação penal. Começa o processo. Começou o processo, tem a fase probatória, testemunhas, perícias sobre documentos, enfim, provas que o próprio Procurador-Geral da República pode pretender produzir no Supremo, ou a defesa também vai ter o direito de produzir. Se lá é a instância máxima, ele vai recorrer para quem? Esse é um dos grandes debates que se tem em relação ao foro privilegiado, porque, ora se diz, não, a pessoa não quer o foro, porque ali vai ter toda a fase de processamento, julgamento, recurso ao tribunal, toda a fase de processamento e recurso ao tribunal, julgamento ao tribunal, para depois chegar ao Supremo. Muitas vezes, principalmente em função do tempo da pena, quando o tempo da pena é menor ou quando a idade da pessoa é maior, acaba prescrevendo e aí ele não sofre a condenação. Então, tem gente que sustenta que é pior o foro privilegiado, porque ele, na primeira instância, ele vai ter, desde o processamento até chegar ao Supremo... várias oportunidades de defesa. De defesa e, eventualmente, como o judiciário nosso, às vezes, demora um pouquinho mais, até por falta de estrutura, nós temos uma dificuldade imensa no judiciário, e aí pode acontecer o caso de prescrição. Outros dizem que não, eu prefiro ir direto ao Supremo, porque no Supremo, primeiro, eu vou ter uma condição, magistrados mais experientes, vamos dizer assim, para o julgamento, nós estamos falando de ministros da Suprema Corte, o que em tese garantiria ali um julgamento de uma melhor qualidade e também apostando às vezes apostando, principalmente aquele que efetivamente tem algo a responder, apostando na demora, que será o próprio julgamento do Supremo. Agora, também tem o outro lado da moeda. O fato de alguém ser investigado não significa que ele seja culpado da prática do crime que ele está sendo investigado. Então, esse cidadão que pode estar sofrendo, estará sofrendo, eventualmente, se alguém for inocente, ele vai estar sofrendo aí um ônus gigantesco, inclusive de natureza política. E esse cidadão, quanto mais rápido for o processo, mais rapidamente ele vai ter reconhecido pelo judiciário a sua inocência e, portanto, suprimir aí esse grande embaraço que se constituiu uma análise da própria população em relação a uma delação que foi feita. O doutor Marcos Acosta, que é presidente da OAB São Paulo, gentilmente aqui conosco. Marcos, agora uma pergunta direta. O judiciário tem se aliado ao executivo para poder perseguir pessoas, como a gente muitas vezes vê as pessoas brandindo por aí? Vamos lá. Há uma partidarização do judiciário, na sua opinião? Eu acho que não. Primeiro ponto é explicar para a população e julgar com isenção se houve ou não a ocorrência daquele crime, se houve, é possível atribuir a determinada pessoa e aí condená-lo nos termos da lei. Então, é esse o papel do judiciário e me parece que o judiciário não tem extrapolado em relação a esse papel, principalmente no que diz respeito aos tribunais e ao próprio Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, que são órgãos colegiados. Então, é muito difícil imaginar, por exemplo, que alguém que tenha, em tese, vamos dizer assim, uma predileção por determinada situação, por determinado partido político, ele possa influenciar num julgamento que é colegiado, acabar influenciando no julgamento final. Às vezes, até um juiz de primeira instância, vamos admitir. Em tese. Em tese,
Nós estamos falando de uma magistratura no Brasil que é reconhecida pelo mundo inteiro como uma magistratura muito independente, sem esse atrelamento em relação ao Poder Executivo. Vamos dizer que um ou outro magistrado, enfim, acabando não honrando essa tradição, ele acaba decidindo, pautado não naquilo que tem no processo, mas num interesse partidário. Isso pode acontecer, mas muito difícil isso acontecer num órgão colegiado, ainda mais um órgão como o Supremo Tribunal Federal. Marcos, obrigado pela gentileza, viu? Muito obrigado. Muito grato, muito obrigado.